Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre interação gênica. Quando dois ou mais pares de alelos agem na origem de uma mesma característica, o fenômeno é chamado de interação gênica. Vamos analisar a interação de genes situados em cromossomos diferentes, não homólogos, que atuam sobre a mesma característica. Como estão em cromossomos diferentes, esses genes sofrem segregação independente. Há vários casos de interação gênica. Em alguns, a proporção fenotípica em F2 é igual à do dihibridismo, 9:3:3:1. São as interações não epistáticas. Em outros, aparecem proporções como 9:3:4 ou 12:3:1 ou 9:7. Essas são as interações epistáticas. Interação não epistática. Nesse caso, a proporção fenotípica 9:3:3:1 é mantida. A forma da crista de determinadas raças de galinha pode ser do tipo noz, rosa, ervilha e simples, sendo determinada sempre pela combinação de dois pares de alelos que estão localizados em cromossomos não homólogos, ou seja, cromossomos diferentes. Vocês podem observar aqui, nesse segundo cruzamento, a geração F2 ela apresenta aquele padrão que eu falei para vocês, 9:3:3:1. Mas apenas uma das características varia, o formato das cristas, e não as duas, como nós tínhamos visto já na segunda lei de Mendel. Dessa forma, esses genes vão se segregar, se separar independentemente, mas vão interagir entre si na forma dessa crista. A interação entre os alelos dominantes errão e exão resulta na crista noz. A interação entre o alelo dominante errão e o recessivo ezinho resulta na crista rosa. A interação entre o alelo recessivo errinho e o dominante exão resulta na crista ervilha. E, finalmente, a interação entre os alelos recessivos errinho e ezinho resulta na crista simples. Agora vamos ver as interações epistáticas. A epistasia é um tipo de interação gênica na qual um par de alelos inibe a manifestação de outros pares. Os genes inibidores são chamados de epistáticos e os inibidos de hipostáticos. Vamos ver a epistasia recessiva. A cor do pelo de camundongos é influenciada por vários pares de alelos. De forma simplificada, o alelo dominante azão fornece o padrão agouti, no qual o pelo é preto com uma faixa amarela, o que dá uma tonalidade marrom acinzentada. O alelo azinho, determinada pelo preto uniforme. A presença de um alelo de outro gene, cesão, é condição indispensável para que se forme qualquer pigmento. Em dose dupla, o alelo cezinho é epistático sobre azão e azinho e forma-se pelo albino. Assim, os animais azinho-azinho, cezinho-cezinho e azão-cezinho-cezinho são albinos. A epistasia ocorre quando dois ou mais pares de alelos diferentes influenciam a produção de enzimas que atuam em diferentes etapas de uma sequência de reações químicas, em que uma substância inicial é transformada em outras até originar um produto responsável em interação com o ambiente por uma característica. Nas interações não epistáticas, os genes atuam em diferentes sequências de reações e os produtos de cada sequência podem interagir e originar diferentes fenótipos. Agora vamos falar sobre epistasia dominante. A epistasia dominante ela acontece quando o alelo dominante de um par de genes vai
inibir o efeito de alelos de outro par. Em flores de uma planta chamada dedaleira, 2 genes não ligados determinam a cor da pétala. Um induz a produção do pigmento vermelho. O alelo Dzinho resulta na cor vermelho clara e o alelo Dzão na cor vermelho escura. E outro determina em quais células esse pigmento vai ser produzido, vai ser sintetizado. E é o alelo Wzinho, estimula a produção do pigmento nas pétalas, e o Wzão, epistático, restringe a síntese do pigmento a vários pontos. O cruzamento entre 2 indivíduos duplamente heterozigotos, ou seja, dihíbridos, teria como resultado, de acordo com a segunda lei de Mendel, ou a lei do dihibridismo, a proporção fenotípica de 9:3:3:1, alterada para 12:3:1 na epistasia dominante. Poligenia. Nesse caso de interação gênica, 2 ou mais pares de alelos somam ou acumulam seus efeitos, o que permite uma série de fenótipos gradativamente diferentes entre si. Por isso, a poligenia é também chamada de herança quantitativa, de herança multifatorial, de herança poligênica ou ainda polimeria. Além disso, essas características sofrem, geralmente, grande ação de fatores do ambiente, o que aumenta ainda mais a variação fenotípica. Muitas características no ser humano, nos animais e nos vegetais resultam da herança poligênica. Por exemplo, cor da semente do trigo, cor dos olhos e da pele, altura e peso na espécie humana, produção de leite do gado. Em todos, o cruzamento entre 2 híbridos resulta em ampla e gradativa variação de fenótipos. Vamos supor que a cor da pele humana fosse condicionada por apenas 2 pares de alelos, situados em cromossomos diferentes. Os alelos representados por letras maiúsculas condicionam maior produção de melanina que os alelos representados pelas letras minúsculas. Quanto maior o número de alelos com letras maiúsculas, mais escura é a pele. Por isso, esses alelos são chamados efetivos ou aditivos. Segundo esse modelo simplificado, o indivíduo azão-azão, bezão-bezão, tem a quantidade máxima de melanina e sua pele teria a cor denominada preta. O indivíduo azinho-azinho, bezinho-bezinho, tem a quantidade mínima de melanina e sua pele teria a cor denominada branca. Os alelos azinho e bezinho contribuem apenas para formar uma quantidade mínima de substância. Eles não são aditivos. A ausência total de melanina é condicionada por uma mutação em outro gene, independente dos genes em questão. Os indivíduos azão-azinho, bezão-bezinho, azão-azão, bezinho-bezinho e azinho-azinho, bezão-bezão, têm a mesma quantidade de pigmento e sua pele teria a cor denominada parda. Os indivíduos azinho-azinho, bezão-bezinho e azão-azinho, bezinho-bezinho só têm uma dose do pigmento e a cor de sua pele seria um pouco mais clara que a parda. Os indivíduos azão-azão, bezão-bezinho, azão-azinho, bezão-bezão têm 3 doses e a cor de sua pele seria um pouco mais escura que a parda. Na realidade, observamos nas tonalidades de pele uma variação maior que essa, e em parte por causa da maior ou menor quantidade de sol a que uma pessoa se expõe. Outra razão é que simplesmente não sabemos quantos pares de alelos estão envolvidos na herança da cor da pele, e o modelo de 2 pares de alelos é provavelmente falsa. Não está correto pensar que a cor da pele divide a espécie humana em raças. Aliás,
do ponto de vista da biologia, não é válida nem mesmo a ideia de divisão da espécie humana em raças, pois, em geral, a diferença genética entre indivíduos é muito pequena, sendo que a maior parte dessa pequena diferença ocorre entre indivíduos de uma mesma população, sobrando apenas 5% de variação genética entre grupos populacionais. Isso quer dizer que pode haver mais diferenças entre a carga genética de duas pessoas de pele de cor branca do que entre a carga genética de uma pessoa de pele de cor branca e uma de pele de cor preta, por exemplo. A identificação da herança quantitativa. Aqui nós temos 3 aspectos que caracterizam essa herança quantitativa. Primeiro, não há dominância, nós já vimos isso. Segundo, variação gradual do fenótipo, também acabamos de ver. E terceiro, distribuição dos fenótipos em curva de Gauss, né? Geralmente, os fenótipos extremos são aqueles que ocorrem em quantidades menores, ao passo que aqueles que ficam intermediários existem em maior frequência. A distribuição quantitativa desses fenótipos possibilita a formação de uma coisa chamada curva de Gauss, como vocês podem observar aí. O gráfico em forma de sino da distribuição de determinado conjunto de dados, né? Ele constitui uma das mais importantes distribuições de probabilidades, com diversas aplicações aí nos fenômenos físicos, biológicos, financeiros, sociais. Pleiotropia. Em muitos casos, um único gene tem efeitos simultâneos sobre várias características do organismo. Esse gene é denominado pleiotrópico. O fenômeno decorrente da sua ação é chamado de efeito pleiotrópico, pleiotropismo ou pleiotropia. Convém notar que esse efeito é contrário ao da interação gênica, em que 2 ou mais pares de genes influenciam o mesmo tipo de característica. Em termos moleculares, o gene fabrica apenas uma enzima, mas a presença ou a ausência dessa enzima tem várias consequências no organismo. Um exemplo de efeito pleiotrópico é a doença fenilcetonúria. Sua causa é um gene recessivo que fabrica uma enzima incapaz de transformar o aminoácido fenilalanina em tirosina. A reação faz parte do metabolismo responsável também pela produção de melanina. Se a pessoa ingerir alimentos que contenham fenilalanina, esse aminoácido se acumula no organismo e transforma-se em ácido fenilpirúvico, que começa a aparecer na urina e no líquido cérebro-espinhal. No período de amadurecimento do tecido nervoso, que vai até mais ou menos os 6 anos de idade, a presença dessa substância no sistema nervoso causa retardo mental. A falta de tirosina provoca menor produção de melanina e, em consequência, a pouca pigmentação na pele. Portanto, por causa da pleiotropia do gene alterado, ocorrem vários efeitos ao mesmo tempo. Para evitar esses problemas, os recém-nascidos são submetidos ao teste do pezinho, em que uma gota de sangue é retirada do pé do bebê e analisada em laboratório. Se o resultado for positivo para a fenilcetonúria, deve-se procurar logo um médico que indicará uma dieta com apenas a quantidade mínima de fenilalanina. Além disso, deve-se evitar o consumo de adoçantes à base de aspartame, fabricados com fenilalanina. Assim, a pessoa pode ter vida normal, sem os sintomas da doença. Outros exemplos da pleiotropia na espécie humana são a síndrome de Marfan, que é aquela em que o indivíduo afetado ele possui aracnodactilia, ou seja, dedos longos, né, parecendo as patas de uma aranha. Tem má formação ocular e problemas cardíacos.
Temos também a síndrome de Lobenstein ou osteogênese imperfeita do tipo 1. Essa doença hereditária, né, que acomete aí os seres humanos, ela é determinada por um gene dominante que apresenta algumas características, como fraqueza óssea, por isso são chamados ossos de cristal. A esclera, que é aquela camadinha, né, que reveste o olho, aquela parte branca do olho, ela fica azulada. Ela tem um desenvolvimento anormal dos dentes e muitas vezes tem dificuldade para ouvir, né? Então vamos lá. A interação gênica são vários pares de genes que se juntam para apenas um efeito fenotípico. A pleiotropia, eu tenho um par de genes que quando aparecem formam vários efeitos fenotípicos. Então um é o contrário do outro, certo? Bem, na nossa aula ao vivo, eu vou tirar as dúvidas que podem ter surgido aí durante a aula, nós vamos conversar a respeito e depois nós vamos fazer alguns exercícios para vocês entenderem melhor isso tudo. Ok, pessoal? Grande beijo para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus!